Recebia o cargo de delegado para o sobrinho, o cargo público para o genro, a verba da estrada, a licença do comércio. Ganhava o apoio da polícia, da justiça, do cartório. Você vive isso diariamente, você vê isso, não importa a cidade, cara. Se você tá numa cidade razoável, uma cidade de mais de 300 mil habitantes, tem isso. Se você tá lá no interior do Maranhão, na terra do Sarney, tem isso. Se você tá na Bahia, se você tá em Santa Catarina, no oeste catarinense, tem isso também, cara. Ou seja, o cara tem boa parte da terra, a maior parte das terras é da família dele, a comunicação é da família dele, a concessão foi dada pelo governo dele para a própria família dele. E assim é o Brasil, cara. Vou deixar aqui já o like no canal Spotnik, porque o canal Spotnik tem feito um trabalho maravilhoso, documentários excelentes, roteiros magníficos, cara, conteúdo de altíssimo valor. E nós estamos conseguindo entender, né, através do trabalho genial do canal Spotnik, porque o Brasil é o que é, né? E o Brasil que você fica vendo no noticiário, essa guerra política, essas corrupções, esses esquemas, né, que mantém o Brasil na merda que é, tem explicação, cara. E uma das explicações é o que nós vamos reagir agora. As famílias que governam o Brasil, canal Spotnik, já deixei meu like, vamos reagir, vamos nessa. Em 1965, um homem entrou no cartório em São Luís do Maranhão e saiu com um nome diferente. Ele tinha 35 anos e se chamava José Ribamar Ferreira de Araújo Costa. Mas no cartório adotou o apelido do pai, nascido nas terras de um inglês conhecido pela vizinhança como Sarney. Ele virou José Sarney. Nas próximas 6 décadas, esse sobrenome iria atravessar a política brasileira como poucos. Mas essa não é a história de José Sarney. Essa é a história sobre um país onde a política tem sobrenome. Sobre como, em quase todos os cantos do Brasil, do Acre a Maranhão, do Belém ao Distrito Federal, das capitais com milhões de habitantes, às vilas quase inabitadas, o poder não circula, ele é transmitido. De pai para filho, de avô para neto, de marido para esposa, de clã para clã. Na próxima hora, nós vamos conhecer de perto quem são essas famílias. Vamos investigar como elas chegaram ao poder e como continuam no mesmo lugar. E vamos entender por que esse fenômeno não é uma anomalia. Essa é a nossa história. Essas são as famílias que governam o Brasil. Sensacional! Já deixe o seu like e se você não conhece ainda o canal Spotnik, vai lá. E eu vou aproveitar esse gancho aqui introdutório para dar destaque para todas essas pessoas que você está vendo aparecendo aqui, ó, neste momento, né? Que são as pessoas que produziram esse vídeo magnífico, né? Criação de roteiro, tá aqui passando todos os créditos para a equipe do canal Spotnik. Produção de Mari Pardo e tá todo mundo aparecendo aí. Cara, sem brincadeira, não é a primeira vez Não é uma anomalia que eu me deparo com o conteúdo deles. Esse aqui, sem dúvida, vai ser mais um vídeo sensacional. Aquele vídeo do Gilmar Mendes e o vídeo da Geografia do Crime foi sensacional. Eu espero que as famílias que governam o Brasil tenham tamanha qualidade. Então, vamos lá, canal Spotnik. Para entender de onde essas famílias vieram e por que elas ainda governam o Brasil, a gente precisa voltar para um personagem que parece pertencer a um universo escondido do passado: o Coronel. E a primeira coisa que você precisa saber sobre o Coronel é que muitas vezes ele não chegou a ser um coronel de verdade. Essa patente vinha da Guarda Nacional, uma guarda criada em 1831 que, na prática, transformava quem tinha prestígio num determinado local numa autoridade militar. Se você tinha terra, renda, sobrenome e acesso ao poder, podia virar coronel. Às vezes por nomeação, às vezes por influência. A guarda foi perdendo importância até desaparecer nas primeiras décadas do século XX. O título não. Ele foi engolido pela cultura política do interior. Coronel deixou de ser patente para se transformar num cargo informal, sinônimo de quem manda. Esse fenômeno foi destrinchado com maestria nesse livro aqui: Coronelismo, Enxada e Voto, do jurista Vitor Nunes Leal, publicado em 1949. Quase 80 anos depois, esse ainda é o livro que melhor explica porque algumas famílias governam pedaços do Brasil há gerações. E a tese central dele é até contra-intuitiva. A gente imagina o coronel como um homem muito poderoso, o senhor da fazenda, da vida e da morte. Leal mostra o contrário. Das palavras dele, o coronelismo não nasce da força do coronel, nasce da fraqueza dele.
No final do século XIX, o Brasil tinha acabado de se livrar da escravidão. A economia agrária estava em crise. As cidades cresciam, os imigrantes chegavam. A terra rendia menos. O patriarca do interior já não era o senhor absoluto que tinha sido tempos atrás, durante o período escravista. Do outro lado, havia uma república recém-nascida, que no papel prometia tudo: eleição, constituição, federalismo, governo representativo. Mas na prática, mal atravessava a porteira de muitos municípios. Faltava estrada, policiamento, burocracia, justiça. Dessa fraqueza, nasceu um pacto. Em primeiro lugar, o coronel oferecia ao Estado uma coisa que o Estado não conseguia produzir sozinho: uma aparência democrática. E aqui um parênteses importante. Nesse momento, votar não era como a gente entende hoje. O voto não era secreto. Ele era aberto, vigiado na frente de todo mundo. A mesa eleitoral era controlada por gente ligada ao coronel. A ata era escrita por gente ligada ao coronel. E muitas vezes o resultado nem precisava sair da urna. Saía direto da pena. Era como se chamava na época, com uma honestidade quase poética, de eleição a bico de pena. No fim, muitas vezes, a urna não passava de um enfeite. Esse pacto tinha uma escada. Em primeiro lugar, o eleitor dependia do coronel. O coronel, por sua vez, entregava votos ao governador. E o governador entregava deputados ao presidente. O presidente deixava o governador mandar no Estado. Um servia ao outro. A dependência do eleitor era evidente. Onde o Estado não chegava, o coronel chegava. Era ele que levava o doente para o hospital na cidade grande. Era ele que pagava o remédio, que botava comida na mesa em um ano de seca, que arrumava o caixão na hora da morte, que falava com o delegado quando alguma confusão acontecia, que emprestava dinheiro sem juros e sem documento. O voto, em parte, era pago. Era uma contrapartida de uma vida inteira de favores. E o que o coronel recebia em troca disso tudo? Recebia o Estado. Recebia o cargo de delegado para o sobrinho, o cargo público para o genro, a verba da estrada, a licença do comércio. Ganhava o apoio da polícia, da justiça, do cartório. Em 1930, esse modelo começa a ruir. Vargas virou... Você vive isso diariamente. Você vê isso, não importa a cidade, cara. Se você tá numa cidade razoável, uma cidade de mais de 300 mil habitantes, tem isso. Se você tá lá no interior do Maranhão, na terra do Sarney, tem isso. Se você tá na Bahia, se você tá em Santa Catarina, no oeste catarinense, tem isso também, cara. O Brasil se resume a isso que você acabou de ver. Hoje e desde sempre. Vamos lá. O presidente e, em 1932, criou a Justiça Eleitoral. O voto ficou secreto. A máquina do coronelismo quebrou, mas a lógica não morreu, ela só trocou de roupa. O coronel sai do cavalo e entra no avião. A fazenda vira uma holding, o jagunço vira assessor parlamentar, o delegado vira diretor de estatal, o curral vira base eleitoral. E as famílias permanecem onde sempre estiveram. Muitos dos sobrenomes que apareciam nas atas da Primeira República são os mesmos que aparecem na lista dos senadores que estão no poder nesse momento. Em alguns casos, esses sobrenomes vão muito além da Primeira República. A família Andrada, por exemplo, descendente de José Bonifácio, o patriarca da independência, tem alguém ocupando um cargo eletivo nacional desde 1826. São 5 gerações, 16 deputados e senadores, 4 presidentes da Câmara, 8 ministros, 2 ministros do Supremo. A história dos nossos clãs políticos... Olha isso, olha isso. 4 presidentes da Câmara, 8 ministros, 2 ministros do Supremo. E aí agora você tem aqui, ó, quem? Personagens conhecidos, né? Da República, da política, advogado Cacai, Aldo Ribeiro e o herdeiro da família, né? Depois de toda essa história aí. Coletivo nacional desde 1826. São 5 gerações, 16 deputados e senadores, 4 presidentes da Câmara, 8 ministros, 2 ministros do Supremo. A história dos nossos clãs políticos é sobretudo uma história de adaptação. Essa é a história de José Sarney, que eu citei no início desse vídeo. Sarney começou na UDN. Quando os militares tomaram Brasília, ele virou Arena. Depois passou para o PDS. Rompeu, ajudou a fundar a Frente Liberal, que virou PFL e acabou no PMDB. 5 partidos em 6 décadas. Sarney foi deputado federal, governador, senador pelo Maranhão, presidente da República e senador pelo Amapá. Presidiu o Senado 4 vezes. Ele construiu seu clã em torno de 3 âncoras. A primeira foi a... O cara foi senador pelo Maranhão, foi tudo, né? E depois pelo Amapá. Vamos. Ele construiu seu clã em torno de 3 âncoras. A primeira foi a terra. Em 1969, no início do seu governo no Maranhão, Sarney sancionou a Lei nº 2.979, que entrou para a história como a Lei Sarney de Terras.
O Maranhão tinha e ainda tem enormes extensões de terras públicas. Pela regra antiga, para vender uma terra dessas, o governo precisava abrir concorrência. Era preciso anunciar o lote, receber as propostas e vender para quem cobrisse a oferta. A Lei Sarney de Terras permitiu vender terras públicas por requerimento do interessado, sem a exigência prática de concorrência em todos os casos. A legislação colocou um único limite. Cada pessoa podia comprar no máximo 3.000 hectares. O problema é que o limite valia por sócio. Se uma empresa quisesse comprar terra, cada um dos sócios dela contava como uma pessoa diferente. Você juntava 100 amigos, ou 100 parentes, ou 100 nomes que inventava no cartório, abria uma empresa com esses 100 sócios e essa empresa podia comprar 300.000 hectares de terra pública sem leilão. O Maranhão carrega essa cicatriz até hoje. Nesse momento, 2,8% dos imóveis rurais maranhenses ocupam mais da metade da área total do estado. 70 dos 100 municípios mais pobres do Brasil estão no Maranhão. A segunda âncora de Sarney foi a televisão. A TV Mirante foi inaugurada em março de 1987, no meio do seu mandato presidencial. A concessão foi dada por uma sociedade entre os filhos dele, Fernando, Rosiana e Teresa. Em 1991, a Mirante... Ou seja, o cara tem boa parte da terra, a maior parte das terras é da família dele, a comunicação é da família dele, a concessão foi dada pelo governo dele para a própria família dele. Porra, mano. E assim é o Brasil, cara. Aqui o personagem é Sarney. Se você for para outros estados, acontece a mesma coisa. Brasília. Juscelino veio aqui e criou Brasília. Quem é um dos caras mais ricos de Brasília? Herdeiro da família do Juscelino, que tem a maior parte das terras de Brasília. Eles mesmo ficam com a terra. Se você for para o Amapá, é a mesma coisa. Se você for para qualquer outro estado, você vai ter essas famílias seguindo essa ideia. Terra, dono de televisão e por aí vai. Vamos. do SBT e virou afiliada da Globo. Hoje é o eixo do Sistema Mirante, que cobre o estado inteiro em TV, rádio e internet. Escândalos. E nenhum desses problemas com a justiça impediu o Sarney de receberem inúmeras homenagens por todo o Maranhão. Por exemplo... Fala, irmão. Caiu a internet. Tá. Voltou. Bom, tivemos uma queda aqui na internet, travou, eu pausei o vídeo. Deixa eu ver aqui, cara, qual momento nós paramos. Tira esse... Tá, já entendi. Vamos lá. Vamos lá. Nunca disputou a eleição, mas comanda o Grupo Mirante. Foi membro do Comitê Executivo da FIFA e em maio do ano passado chegou a ser nomeado presidente interino da CBF. Quase todas essas pessoas foram alvo em algum momento de denúncias, investigações ou escândalos. E nenhum desses problemas com a justiça impediu o Sarney de receberem inúmeras homenagens por todo o Maranhão. Por exemplo, essa aqui é uma cidade chamada Presidente. Bom, antes de falar das homenagens, vamos lá, cara. Resumindo, o cara pegou um monte de terra, o cara pegou a comunicação, né? Tudo isso dentro da família. Então ele tem terra, ele tem comunicação. Os filhos viram políticos, deputados, governadores, senadores. O outro cara, o outro filho foi governador, foi deputado por 9 mandatos. Porra, se você for pegar, cada mandato são 4 anos, vezes 9, dá 36 anos de deputado. O cara que é 36 anos de deputado, ele faz o que da vida, cara? Ele sabe o que da vida, ele construiu o que? Não, ele só usou a política para as terras, para a comunicação. O único filho que não foi político é porque ele tinha uma função específica, que era cuidar da televisão, da comunicação. Então, os caras entram na política para ter terra, para ter poder, para o poder alimentar a estrutura da família, e eles vão controlando o Brasil dessa forma. Cada estado tem a sua família, né? Tem famílias famosíssimas. Tu vai no Pará, como é que é o nome? Barbados. Você vai, porra, lá no Rio tinha os Pisciani, tinha e vários outros nomes, né? Aí você tem Calheiros, você tem em cada estado, acho esse vídeo aqui, ele vai mostrar
exatamente isso, né? As famílias que mandam no Brasil. E aí você pensa, né? Porra, tem as famílias, né? Dona do Itaú, dona do Bradesco, dono da Rede Globo. Só que essas famílias, elas estão um braço financeiro, né? Então eles influenciam esses políticos. Por quê? Porque esses políticos regionais, eles mandam na região deles, nos estados, nos municípios que eles governam. Mas a comunicação da família Sarney era o quê? Afiliada da Globo. Então, a Rede Globo, né, dos Marinhos, que domina a comunicação no Brasil através das novelas, ela tem, né, dentro da sua estrutura, as afiliadas. E as afiliadas da Globo, ou do SBT, ou da Bandeirante, elas estão na mão desses políticos regionais, pô. Que, naturalmente, eles trabalham em grupos, pô. Aí você pega todos os grupos em cada governo, com os grupos, né, da elite financeira do país, e aí uns cumprem a função executiva, corporativa, e outros cumprem a função política para alimentar toda essa estrutura. Aí você vai para juízes, delegados, desembargadores, tudo isso dentro, né, dessa estrutura que se alimenta há anos e anos e anos e anos e anos, e por isso que o Brasil é exatamente do jeito que é. Porque não sobra para o povo, não sobra para a nação, não sobra nada para o progresso, né? Aqui não tem nem ordem nem progresso. O que tem aqui são famílias se alimentando, né, desse povo e dessa pobreza e desse caos. Vamos lá. Sarney. Quem nasce aqui é sarneiense. 17 mil pessoas vivem nesse lugar. Presidente Sarney. Quem nasce aqui é sarneiense. 17 mil pessoas vivem nesse lugar, que tem um IDH no mesmo patamar do Haiti. Em 2016, ela foi classificada como a pior cidade do Brasil no Índice de Bem-Estar Urbano, calculado pelo Observatório das Metrópoles da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ter uma cidade inteira em homenagem a você parece exagerado. Mas é aqui, em São Luís, na capital do estado, que as coisas passam de todos os limites. Aqui tem a Avenida José Sarney, tem Rua José Sarney, em mais 9 bairros. Tem Travessa José Sarney, tem Praça José Sarney, tem a Ponte Governador José Sarney sobre o Rio Anil, inaugurada em 1970 pelo próprio Sarney quando era governador. E não para nele. Há também o Tribunal de Contas Palácio Rosiana Sarney, a Rua Rosiana Sarney, a Travessa Rosiana Sarney, a Vila Rosiana Sarney, um bairro inteiro, a Escola Estadual Rosiana Sarney Murad, a Unidade Integrada Rosiana Sarney Murad, tem a Avenida Sarney Filho, Rua Sarney Filho, Vila Sarney Filho, tem Maternidade Marli Sarney, em homenagem à esposa de Sarney, Rua Marli Sarney, Travessa Marli Sarney, Praça Marli Sarney, tem também o Fórum Desembargador Sarney Costa, em homenagem ao pai do Sarney, e a rodoviária Quiola Sarney, em homenagem à mãe dele. O domínio é tão avassalador que, em Bom Jardim, no interior do estado, existiu por anos uma escola pública batizada com o nome de uma neta de José Sarney. Fernanda Sarney tinha só 6 anos de idade quando virou o nome de escola. São mais de 100 escolas públicas espalhadas pelo Maranhão, batizadas com algum Sarney, numa rede de ensino que figura entre as piores do país. Esse é um tipo bem particular de poder. Para essas famílias, não basta governar o Estado, é preciso renomear o Estado. Quando uma família vira um nome de avenida, de fórum, de hospital, de escola, de bairro e até de cidade, ela deixa de aparecer só no debate político. Ela passa a aparecer na conta de luz, no caminho do ônibus, no mapa do celular, no endereço da consulta médica. O clã vira parte da paisagem. O sarneísmo não é um caso isolado. É um modelo, e modelo se repete. Vamos descer o mapa e sair do Maranhão. Descer pela costa do Nordeste até... Aí eu te pergunto, cara, o Maranhão tem progresso? O Maranhão é desenvolvido? Ou o Maranhão tem pobreza e problema? Agora, a família Sarney, o cara entrou no cartório e mudou o nome, pô. Ele mudou o nome dele para José Sarney. E aí depois vem toda a herança maldita, né? Dentro da família. Aí você vai dizer que a culpa é do povo? É o povo que vota mal? Gente, reflitam sobre isso, cara. É o povo que vota mal ou o povo simplesmente não tem opção, não tem capacidade cognitiva, o povo tá totalmente assim entregue ao domínio dessas pessoas? No passado a culpa era do escravo? O escravo queria ser escravo? Não, o escravo não tinha opção. Então, filho de escravo é escravo. O escravo tinha dono.
E o povo brasileiro tem dono. O povo brasileiro é escravo. Quem nasce no Maranhão é escravo da família Sarney. E todos os estados, nós somos escravos dessa estrutura montada por Sarney e por várias outras famílias em vários outros estados. Aí, cara, nós em 2026 não vamos ter a sensibilidade e a capacidade de analisar o Brasil como ele é? Na Bahia, o povo vota mal? Sim, óbvio, o povo vai lá na urna. Mas, gente, você não tá vendo que é uma porra de um teatro montado? Você não tá vendo que não tem como dar outro resultado? Se você tem toda essa estrutura montada, é natural. Porra, 4 vezes governadora a filha do cara foi, pô. O filho ganhou 9 eleições para deputado federal. Tem método, tem procedimento, tem um padrão que nós estamos aprendendo agora, né? Escancarado, graças ao belíssimo trabalho do Spotnik. Vamos continuar. Repete. Vamos descer o mapa e sair do Maranhão. Descer pela costa do Nordeste até esse estado aqui. Bem pequeno, entre Pernambuco e Sergipe, com um pouco mais de 3 milhões de habitantes. Alagoas. Essa aqui é Alagoas. Alagoas é um dos menores estados do Brasil. Esse lugar é quase um laboratório para entender como funciona a natureza do clã político brasileiro. Porque numa área de pouco mais de 100 quilômetros, entre a capital Maceió, uma cidade do interior chamada Murici, uma cidadezinha menor ainda chamada Junqueiro, e essa aqui no litoral chamada Barra de São Miguel, cabem 3 clãs que influenciam o país inteiro. Desse pequeno pedaço de terra, em pouco mais de 2 décadas, saíram 3 figuras centrais da nova república. Um presidente da república, um senador que presidiu o Senado 4 vezes e um deputado que presidiu a Câmara em 2 governos opostos. Collor, Calheiros e Lira. 3 famílias em 3 bases territoriais. E uma história que começa com um tiro. No dia 4 de dezembro de 1963... Pois é, vamos lá, cara. Como que um estado tão pequeno, né, consegue colocar, né, famílias e esses clãs com tanto poder na república? Porque entenda, cara, você acha que São Paulo é o motor do país, né? Não, pô, o cara que é paulistano, o cara que nasceu no estado de São Paulo, ele se sente numa nobreza, né? Porque o estado dele é o que tem a maior economia, porque o estado dele é o mais desenvolvido, porque a vida no estado dele é melhor. Ou o cara que está em Santa Catarina, que realmente o estado de Santa Catarina tem um destaque. Aí ele olha para isso e ele acha, né, que o estado dele é importante. Mas não, porra. Importante para a República é Alagoas. Mesmo sendo pequeno, mesmo tendo uma participação pequeniníssima no PIB brasileiro, lá teve presidente da República, presidente do Congresso. E é o presidente do Congresso que tem poder real na República, porque é ele que pauta as coisas, porque é ele que negocia, porque é ele que mantém o Brasil amarrado da forma que é. Então, os caras pegam o deputado de Alagoas e esse cara, ele influencia a República e todos os outros estados. E vem de uma estrutura familiar, de um clã, de uma cidade pequenininha.